Em um intervalo de 70 anos, a China conseguiu sair de uma condição agrária, politicamente dividida e economicamente atrasada para se tornar uma grande potência mundial. Esse fato é oriundo de uma herança histórica que pode ser confirmada a partir da Revolução Comunista de 1949, liderada por Mao Tse-tung. Quando Mao chegou ao poder, o país estava devastado por guerras e pela desigualdade socioeconômica entre ricos e pobres que perpetuava desde a época imperial. O autoritarismo comunista foi o preço que os chineses pagaram para ter melhorias nos indicadores sociais. No início da década de 60, a taxa de mortalidade caiu drasticamente. A expectativa de vida, que antes era de 43 anos, passou a ser 66 anos em 1978 e de 76 anos em 2016. Já a taxa de alfabetização em 1982 era de 65% e em 2010 superou 95%. Mas qual é o legado que a China contribuiu para o comunismo no mundo? Entre altos e baixos, o que realmente aconteceu com a desigualdade na China? Em 1978, 2 anos após a morte do fundador do Partido Comunista Chinês Mao Tse-tung, Deng Xiaoping assumiu como secretário-geral do partido, dando início à abertura econômica chinesa. Para isso, migrou a economia chinesa de um modelo centralizado para o socialismo com características chinesas, que apesar do Estado ainda ter o poder econômico sobre as decisões estratégicas ao longo prazo, esse modelo permitiu o ressurgimento do setor privado e deu aos agricultores maior liberdade. Além disso, Deng também promoveu a abertura econômica ao comércio exterior, o que permitiu a entrada de multinacionais e de investimentos estrangeiros no país. Como consequência, o crescimento chinês disparou e foi na década de 1990 que houve o aprofundamento das reformas econômicas, bem como o aumento considerável do PIB, com um crescimento de 14,2% em 1992. Com as mudanças de Deng Xiaoping, o Banco Mundial estima que 850 milhões de chineses saíram da pobreza. Atualmente, colecionando vários títulos, o país asiático também se encaixa na categoria de maior população mundial, com exatamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. O governo de Pequim falha ao lidar com tamanha proporção. Apesar de ocupar a posição de segunda maior economia do mundo, a riqueza não chegou em todos os locais do território. Mais da metade da população chinesa sofre em condições precárias nas regiões agrícolas e rurais do país. Entretanto, poucos compreendem a brutal desigualdade social da nação. Afinal, o marketing do poder chinês é primoroso. Segundo o professor de Relações Internacionais da ESPN, Escola Superior de Propaganda e Marketing São Paulo, Alexandre Uehara, que viveu por determinado período de tempo na China, é nítida a diferença social e econômica do país. De acordo com ele, há uma cortina transparente que divide o mundo capitalista, que abrange as pessoas que podem ir a Paris comer macarrones do outro lado da cortina, que condiz com a população que vive em condições extremamente precárias. Entretanto, as diferenças econômicas no país não são uma novidade. A ideia de uniformizar o território economicamente já vem sendo executada pelo governo de Pequim há anos. A primeira e mais essencial alternativa foi a tentativa de expandir seu mercado abrindo as portas para a entrada de capital internacional. Muitas empresas multinacionais, também conhecidas como transnacionais, instalaram e continuam instalando filiais no país, acarretando no aumento de oportunidades de trabalho e logo no crescimento econômico interno local. Outro fator que, de certa forma, impediu o crescimento chinês era a xenofobia externa dos outros países em relação à região. A China, por muito tempo, foi vista como uma fábrica de falsificações. O governo de Pequim, de imediato, percebeu tal atribuição negativa ao país e, com o intuito de extinguir esse semblante, começou a investir em universidades, centros de pesquisas e empresas de tecnologia. Hoje em dia, há muitas universidades chinesas que estão investindo fortemente na área de pesquisa e na compra de empresas multinacionais, sendo elas europeias, americanas e japonesas. Isso beneficia, de certa forma, o país, pois facilita que as empresas chinesas consigam trazer tecnologia para dentro da região sem parecer que estão roubando-a.
E por fim, a política do One Belt One Road representa a nova Rota da Seda. Acredita-se que a construção de novas estruturas e a criação de ligações com os mercados da Europa, Oriente Médio e África proporcionarão um desenvolvimento maior para o interior do país. Conforme as conexões com os mesmos se estabelecem, essas rotas vão gerando transformações econômicas, possibilitando deste modo a tecnologia, que hoje está apenas nas zonas litorâneas devido aos canais de exportação, se estenda e propague para todo o território chinês. Dessa forma, o governo de Pequim tenta padronizar o nível socioeconômico da região, acarretando na diminuição da desigualdade social do país. Um regime conservador impossibilita a ascendência das classes sociais. Então, algumas estratégias devem ser adotadas pelo governo para permitir esses discrepantes raciocínios sigam trabalhando juntos. Buscar o dinamismo entre um governo ditatorial e uma economia liberal que é necessário para fortalecimento da economia não é assim tão simples quanto parece. Normalmente, ao se falar em regime ditatorial, a primeira impressão despertada nas pessoas é o repúdio e o medo, porém não nos chineses, segundo Alexandre Uehara. A população não sente falta de uma democracia no país, afinal, uma parcela privilegiada da sociedade já possui parte dos seus desejos satisfeita, o dinheiro no bolso. Uma das coisas mais interessantes que eu perguntei quando estive na China foi se eles não sentiam falta de uma democracia no país. E para minha surpresa, a resposta que obtive foi não. Para algumas pessoas que eu conversei, a liberdade neste momento significa ter dinheiro no bolso, pois isso eles não tinham antes, explica o professor. Entretanto, vale ressaltar que Alexandre conversou apenas com alguns habitantes da região, por isso, a opinião não deve ser generalizada ao restante do país. Além de todos os pontos já supracitados, a crise do coronavírus é outro segmento que pode prejudicar o desenvolvimento interno chinês. Há 3 diferentes perspectivas sobre o impacto da pandemia no cenário econômico, sendo que a primeira delas é que o país enfrenta uma crise tipo V, ou seja, a economia despencou fortemente para emergir muito rapidamente. A segunda análise é de que o país enfrenta uma grave crise econômica, assim como outras nações do mundo, colocando em xeque ainda mais a desigualdade do país asiático. A última perspectiva é que a China não consiga se recuperar rapidamente, entretanto, ainda assim mantém um crescimento econômico, mesmo que seja menor que anteriormente. Contudo, é necessário que todo o mercado internacional, ou pelo menos países que portam relações com a região, acompanhem também o compasso do país asiático. Afinal, apesar do país investir no mercado doméstico, ainda apresenta uma admirável dependência do mercado externo. Por baixo de uma resistente, porém pequena carapaça de proteção, há um país vulnerável, que, assim como outras nações, apresenta inúmeros problemas internos, sendo, neste caso, a crucial desigualdade social. A imagem estereotipada da segunda maior economia mundial não deve ser levada ao pé da letra, pois por detrás do título há uma população sofrida, a qual muitas vezes não possui nem refeições diárias. Até mesmo a grande futura potência tem segredo. E aí? O que você achou de saber sobre o lado pobre da China? Comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre isso. Se você quiser saber como estão funcionando os testes de remédios em animais hoje em dia, clique no vídeo que está aparecendo na tela e até mais.